Jinpachieg e Buratsuta vão brigar no próximo capítulo. Acho que vai ser a discussão mais intensa entre os dois, principalmente agora que o Japão vem de derrota e quando um time de futebol perde, nada presta, rapaziada. Você pode ganhar jogando mal, mas ganhou, então tá tudo mil maravilhas. Mas quando perde, inclusive jogando bem, o pau come de verdade. Então chegou o momento. Buratsuta e Jinpachieg parece que vão se encontrar nesse capítulo e o encontro deles não será nada amigável, principalmente depois da derrota contra a França e a vitória da Inglaterra, que colocou o Japão em terceiro lugar do grupo, lugar esse que desclassifica a seleção. Então se liga, rapaziada, se inscreve no canal, curta e compartilha, compre seus mangás pelos mangás que estão aparecendo na tela e se torne sócio do canal, se torne membro do canal, para você ter acesso a vídeo antecipado, vídeo exclusivo, grupo de WhatsApp e muito mais. Beleza, rapaziada? Então, se liga, porque diferente das outras semanas, as previsões saíram bem antes. Então, eu estou gravando essas previsões já baseando no resumo que foi lançado lá no Twitter pelos leaks, beleza? Então, nós teremos aqui uma discussão entre Jinpachieg e Buratsuta. Certamente, eles não vão sair na mão, tá? Todo mundo queria isso, mas não vai acontecer. Mas enfim, rapaziada, o que eu acho que pode rolar? Nos últimos capítulos, nós estamos tendo uma narrativa bem interessante sobre o Side B e o lance da colaboração dentro de campo. E nós temos também o início, talvez, da galera meio que desacreditar do Jinpachieg. Aqui é muito importante porque no último capítulo, quando o Izagi está discutindo os traços de ego com o Itoshirin, nós temos o Izagi falando que cada um de fato vai ter uma característica. Cada um de fato vai ter algo que vai deixar ele mais feliz, mais alegre, mais triste, mais frustrado e por aí vai. Cada um vai funcionar de uma maneira diante da sociedade. Uns vão gostar de ambientes mais barulhentos, mais populosos, outros vão gostar de ambientes mais tranquilos, com menos gente. Beleza? Isso é normal, tá tudo bem, não tem certo e errado quanto a isso. No entanto, o lance é que quando junta essa galera num ambiente só, você precisa começar a encontrar os traços de ego que se conversem. O denominador comum dentro dessa galera. O Izagi mesmo fala que, beleza, você ter o seu ego, mas vai chegar um determinado momento, num relacionamento, numa banda, num grupo ali de jogos conjuntos, até mesmo esses atuais aí jogos, Valorant, LoL, CS e tudo mais, você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma equipe em sincronia. E tudo isso entra ali na discussão do ego. Como é que vai fazer bater esses egos se cada um pensa de uma maneira, se cada um se comporta de uma maneira? Por isso que é importante você ter equipes mais sincronizadas, equipes que gostem mais de tudo isso que eles estão vivenciando, ou até mesmo equipes que estão na mesma sintonia. E aí que vem o Side B, e não só o Side B, vem também o Itoshi-sai. Talvez essa sincronia perfeita entre Itoshirin e Izagi nunca aconteça de forma 100% sem essa galera do Side B. Por quê? Porque a ideia do Blue Lock é ser construído em cima de uma individualidade. Porque a ideia é um jogador só se tornar o pilar do Blue Lock. Os demais vão existir, os demais vão jogar bola, mas os demais eles vão ficar em segundo plano. E é aí que vem talvez o plano do Buratsuta ou talvez a ideia de ego do Izagi e do Itoshirin. O plano do Buratsuta é destruir a filosofia do ego. Só que para você destruir a filosofia do ego, você vai ter que ter uma característica, um egoísmo nos jogadores que trabalham de forma colaborativa. Certamente, talvez o egoísmo desses jogadores vão meio que tender para um lado que o Blue Lock está sendo oposto, está inclinando para o lado oposto. Por quê? Porque quando você quer provar um ponto, quando você quer destruir alguém, no caso dentro do contexto do Blue Lock, tá, rapaziada? Pelo amor de Deus. Você tem que expor o seu egoísmo, você tem que expor o seu lado, as suas razões. E isso é justamente o que o ego trabalha para a galera. Só que o ego trabalha para criar um jogador. E é esse jogador que mais se adapte a tudo isso que o ego tá falando, que vai ser a galinha dos ovos de ouros do Jinpachieg. O Buratsuta não. O Buratsuta tá o tempo todo trabalhando colaboração. E para você provar o seu ponto, você vai precisar provar o seu ponto individual para depois provar o seu ponto coletivo. E talvez esse elo de coletividade que o Blue Lock precise não vem de dentro desse time que tá aí agora. Vem de fora. Nagi, Kira, Hanero, Itoshi-sai, quem quer que seja que se classifique pelo Side B. Por isso que quando o Izagi ele cita
essas falas dessa imagem aí, o Izagi ele deixa claro que necessita de um ego coletivo, necessita de uma sintonia, e essa sintonia é uma colaboração entre os dois egos. Dois egos extremamente individuais. Talvez o Izagi e o Rin, eles consigam se entender ali num determinado momento da partida. Mas, para eles conseguirem a sintonia máxima entre eles, eles vão precisar de um elo mais colaborativo, e esse elo mais colaborativo ainda não está dentro do Blue Lock. Por quê? Porque está no side B. Seja o Kira, seja o Nagi, seja o Haneiro, seja o Itoshi Sai. Principalmente o Itoshi Sai, tá? Que o Itoshi Sai deixa claro que ele não toca a bola apenas para um atacante, ele toca a bola para quem estiver melhor posicionado dentro daquela situação em campo. E agora, talvez, deixando de lado um pouco o side B, vamos falar um pouco do Izagi e do Itoshi Rin. O que o Izagi ele tem ali em mente? Ele tem em mente o ego dele sendo aquele ego que vai destruir o número 1, destruir aquele que está em ascensão. E nós temos o Itoshi Rin sendo o responsável por destruir aqueles que são melhores que ele. E isso é muito importante porque o Itoshi Rin, ele vai destruir o Izagi, e o Izagi ele vai destruir o Itoshi Rin quando eles assumirem a essência do ego deles. Porque o Izagi, quando ele destrói o Itoshi Rin, e o Itoshi Rin está em primeiro, está no número 1, o Izagi tem o ego dele sendo fomentado. Mas o contrário também acontece, porque quando o Izagi se torna o número 1, o Itoshi Rin busca destruir o Izagi. Tanto que na cena do banheirão dos campeões, lá quando o Izagi tá se cagando de medo lá de ser o número 1, o Itoshi Rin mesmo fala: olha, Izagi, não fique satisfeito até eu destruir o Itoshi Sai. Só que aí você pergunta: pô, Rodrigo, depois que o Itoshi Rin destruir o Itoshi Sai, qual que vai ser a motivação do Itoshi Rin? Se manter no topo ou continuar ofuscando a galera. Só que talvez pode ter até uma mudança, porque o que eu venho falando é o seguinte: depois que o Itoshi Sai e o Itoshi Rin se entenderem, talvez o Itoshi Rin e até mesmo o Itoshi Sai, eles joguem bola de uma maneira muito mais feliz, muito mais leve, tirando esse ímpeto destruidor. E aí eles acabem encontrando outro norte para guiá-los no futebol. Não necessariamente destruir os melhores, mas manter ali o posto de ser o melhor. Manter ali a capacidade de brigar lá no topo. Seja como Noel Noah faz, ou mais ou menos o que o Battle tem em mente. Porque o Battle, ele quer se tornar o número 1 e ele quer criar uma dinastia. E dentro dessa dinastia, ele quer destruir todo mundo que tente tirar o trono dele. E por isso que tem toda essa parada de rei, de vilão e tudo mais em cima do Battle. Porque o Battle, ele já tem esse objetivo. Ele quer se tornar o número 1 e depois que ele se torna o número 1, ele tem outro objetivo que é de destruir todo mundo que tente ameaçá-lo no trono. O Noel, ele tem como objetivo de dar voz, de acender essa galera que pode ameaçar ele. Porque ameaçando ele, tira ele de uma zona de conforto onde ele vai precisar melhorar. Por isso que ele quer Kaiser, ele quer Loki, porque essa galera tem talvez o que o Noah não tem. Algumas características que o Noah não tem. E são essas características que conseguem ameaçá-lo, que conseguem meio que ofuscá-lo num determinado momento. E o Noah vai precisar combater isso. E aí acaba melhorando o Noah, e o Noah tem esse ego. O Izagi, vendo tudo isso, ele vai ter sempre alguém em cima dele, no teto ali, para ele superar. E o Itoshi Rin vai estar buscando também essa ascensão de destruir o Izagi o tempo todo. Mas eles precisam talvez chegar num determinado momento onde, independente de eles estarem juntos ou separados, eles não fiquem estagnados. Eles consigam andar com as próprias pernas. E talvez seja isso, a próxima evolução, não necessariamente a evolução completa, mas a próxima evolução para eles conseguirem voltarem a se tornar os pilares ali do time do Blue Lock, não perdendo vaga do time titular, igual aconteceu com o Itoshi Rin. O Itoshi Rin não depender mais do ego do Izagi para ele conseguir evoluir. Beleza, rapaziada? Previsões aqui do capítulo 352, espero vocês, porque segunda-feira tem spoilers e eu espero também outras coisas, né? Eu espero que já mostrem um pouquinho mais da seleção da Inglaterra ou até mesmo a preparação para o próximo jogo. Talvez a gente conheça a escalação? Não sei, mas segue aí e é nóis. Fui!